Agora, ô Bruno, eu vou te chamar aí, você é o mais discreto, mas eu já vou te chamar para duas polêmicas, tá? Por quê? Eu achei uma palhaçada. E aí, cara, eu criticaria o Vasco, criticaria o Flamengo, criticaria o Botafogo, criticaria o Fluminense, tirar esse jogo do Maracanã. Porque, tudo bem, eu acho que o Maracanã estaria lotado. Não. Mas eu duvido que tivessem menos de 30 mil pessoas no Maracanã. Por quê? Porque, como disse o Mauro, o Nilton Santos, primeiro que nem o torcedor do Vasco, nem o do Flamengo, eles não estão acostumados a frequentar o Nilton Santos. Nilton Santos é, sim, numa vizinhança, né, realmente de mais risco, onde hoje tem mais violência. O Rio de Janeiro está muito violento e o torcedor, eu não estou muito acostumado a ir, não sei se eu vou. O torcedor do Flamengo já falou, eu estou no carnaval, eu não vou deixar de gastar aqui para sair no meu carnaval, para ir lá para o Nilton Santos, eu vou deixar para ir no segundo jogo do Maracanã. O do Vasco, eu acho que é a mesma coisa. Olha isso, gente. A gente está falando de menos de 11 mil pessoas. E eu posso falar com propriedade, porque eu fui nesse jogo. Eu estava lá e eu saí em cima da hora. Eu saí faltando 50 minutos para começar o jogo. E eu cheguei na hora. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Vai estar deserto o estádio. E quando eu entrei, ficou pior ainda. Juro, você via a arquibancada inteira vazia, quase não se escutava os gritos de nenhuma das duas torcidas, porque era muito pouca gente, e foi constrangedor ver um Vasco e Flamengo nessa situação. Eu já devo ter visto na minha vida pelo menos uns 40 Vasco e Flamengo, que eu via muito no Maracanã, até depois como jornalista fui muito. E outra, Bruno, essa polêmica do Wesley ali com o Verratti. Porque também depois teve uma porrada que o Wesley levou sem bola. Eu não lembro de quem foi. Que ele leva uma porrada, o Mauro deve saber. E tem também uma do Verratti no Varela. Agora, tem motivo o Vasco para reclamar da arbitragem? Que o Verratti saiu dizendo que com o Flamengo sempre é assim, que foi um pisão. Eu não achei uma entrada super violenta. Mas quero saber de você aí sobre essas duas polêmicas e depois também escutar o Mauro e o Flávio. Não, também não achei, não. Acho que foi uma entrada... Correu algum risco ali de um cartão vermelho, dependendo da interpretação do árbitro, dependendo de como o árbitro... Se é um árbitro mais rigoroso ou não. Mas nada demais, nada que mereça assim, uma reclamação absurda de arbitragem, que sempre ajuda esse, prejudica aquele. Isso aí... Não tem nada, né? Acho que foi um lance que você deu amarelo, tá tudo certo, não tem nada de absurdo, não. Teve um risco, mas não acho que foi uma coisa tão absurda, não. Do jogo no Engenhão, o que eu estava assistindo o jogo ontem aqui, eu estava até trabalhando no pré-jogo do Palmeiras, a gente estava vendo o jogo aqui no estúdio. A intenção do Vasco de levar o jogo para o Engenhão era tentar fazer um jogo mais travado, e acho que o Vasco até conseguiu, em certos momentos, travar um pouco mais o jogo. Deixar um jogo mais, assim, não deixar o jogo fluir muito. O Vasco fez muitas faltas também. Até achei, dentro de uma realidade atual, que ontem o Vasco ele conseguiu competir. E que conseguir competir não quer dizer que vai ganhar. A chance de ganhar era muito pequena mesmo. Mas comparando com o jogo que o Vasco fez contra o Flamengo na primeira fase, pelo menos o Vasco ontem brigou. E assim, disputou, lutou, deu trabalho. O jogo da primeira fase foi até constrangedor. Assim, foi um jogo em que um time só jogava e o outro não conseguia fazer nada, não conseguia defender, não conseguia atacar, nem falta conseguia fazer, não conseguia fazer nada. Ontem pelo menos tinha uma disputa entre um time que é muito melhor que o outro. Dificilmente o Vasco conseguiria vencer, mas pelo menos incomodou, deu trabalho. Mas assim, era até como negócio, acho que era melhor jogar no Maracanã como espetáculo, brigando, disputando, travando, o Vasco perdeu o jogo do mesmo jeito. Então, o jeito que o Vasco tem para tentar se igualar ao Flamengo não tem muito mistério, assim, são dois caminhos, são duros, claro, mas não tem, assim, para onde fugir. Ou você se organiza, como o Flamengo se organizou, como o Palmeiras se organizou, e aí você vai passar mais alguns anos com dificuldades. O Palmeiras, ainda já na gestão Paulo Nobre, quase foi rebaixado. Aquele ano de 2014 que o Santos ganha do Vitória, já era o Paulo Nobre o presidente.
Já era um momento de reconstrução. O Flamengo também demorou para ganhar título. Então você tem esse caminho, que foi o caminho que o Flamengo e o Palmeiras seguiram, cada um do seu jeito, cada um com as suas particularidades. E o outro caminho é arrumar um dono rico. Não tem coisa de muito diferente, não tem. Você pode tentar alguma coisa, tentar mudar o estágio, tentar disputar, brigar, lutar, até parar o jogo com falta, que faz parte do jogo também. Mas, assim, vai ser uma exceção, vai ser um dia, vai. Vamos supor que ontem o Vasco arrumasse um gol, vencesse por 1-0. O Flamengo seria favorito do mesmo jeito no segundo jogo, porque a diferença é grande. Então, o jeito de você diminuir essa diferença e não esperar um dia que dê tudo errado para o seu adversário e tudo certo para você, ou é com o caminho que o Flamengo e o Palmeiras traçaram, de se organizar e aí ter paciência e saber que vai sofrer mais um pouco, e pode até ter mais um rebaixamento, mas para depois voltar e ser forte, ou um dono rico como tem o Botafogo, como tem outros times aí. Agora, mas não acaba sendo um tiro no pé, o Mauro César Pereira? Por que eu pergunto isso? Né? Que o Bruno falou da situação do estádio, e eu vou colocar aqui a declaração do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz falou, eu entendo o Vasco, talvez eu teria feito a mesma coisa, para tirar o Flamengo da zona de conforto. Ou seja, para prejudicar o Flamengo, que hoje é muito melhor, que tem muito mais vitórias nos últimos 30 jogos, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. Agora, tem o outro lado também, que aí eu acho que o Felipe Luiz esqueceu na resposta dele, eu vou mostrar aqui a resposta dele antes de passar a palavra, que o Vasco deixou de ganhar dinheiro com isso. Olha que renda ridícula que o Vasco deve ter tido nesse jogo. Eu não sei se estava naquele gráfico ali que você botou, Kaique, na foto, mas se tivesse, você me fala que eu foquei mais no público. Agora, a renda desse jogo no Maracanã, ela seria muito maior. E o Vasco tá precisando de dinheiro. Você mesmo trouxe. Aí, ó, renda, R$ 764.864. Essa renda no Maracanã, com certeza ela passaria de R$1 milhão. Não sei se no Engenhão, no Newton Santos, tem menos custos, pode ser que ficasse parecido, que o Maracanã pode ser mais caro. Agora, o Vasco deixou de ter seu torcedor no estádio, o Vasco deixou de ganhar dinheiro e mesmo assim não conseguiu a vantagem, Mauro César Pereira. Eu quero até colocar aqui a declaração do Felipe Luiz para depois escutar o Mauro, que o Felipe Luiz disse que ele entendeu a decisão do Vasco de tirar o jogo do Maracanã. Claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã. Não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram. Se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa. Mas pra gente foi bom, porque tirou a gente, como eu falei antes do jogo também, né? O Bernardinho fala, os campeões do desconforto. Nos tirou do conforto, nos deu um desafio maior, nos preparou mais pro que vem, pro que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. Aí, ó, essa foi a opinião do Felipe Luiz. Eu achei que acabou sendo um tiro no pé, Mauro, porque o público foi ridículo e o Vasco poderia ter ganhado mais dinheiro no Maracanã. Ou você concorda com o Felipe Luiz? Poderia ser até pior para o Vasco se esse jogo fosse no Maracanã e com uma diferença que nem desse para tirar para o segundo jogo. Eu já falei, eu acho que o Vasco isso é pequeno, quando ele sai do Maracanã para um estádio que não é dele, num piso que o time dele também não está habituado, ele desmobiliza a sua torcida. Vai ter pouquíssimo vascaíno no estádio no sábado, provavelmente, e uma situação de desânimo. Eu acho que faltou altivez ao Vasco. Mobilizar a sua torcida, viabilizar com facilidade a venda de ingressos, lotar o setor destinado aos vascaínos do Maracanã, colocar muitos torcedores nas zonas mistas, leste-oeste, rivalizar, enfrentar a torcida do Flamengo com coragem, como o Vasco tradicionalmente sempre fez, e em campo tentar igualar o jogo. No piso artificial, o natural, o jogo poderia ter a mesma pegada de ontem. Não foi porque o jogo foi no piso sintético que o Vasco conseguiu. Mudou a postura. E adotou uma estratégia também de picotar o jogo, como já falamos, um jogo mais físico e tal. Mas acho que o Vasco se apequenou. A declaração do Felipe Luiz, eu também acho que ele vai criticar o rival. Ele vai ter certo cuidado nas palavras, né? Coletiva nem sempre
o ideal para certos assuntos, né? Porque o cara vai, se ele fala alguma coisa ali, atacou o Vasco e tudo, eu acho que ele está certo até. Ele evitar, não, concordo, é isso aí mesmo, faria igual, enfim, evita problema. Bom, antes de eu entrar aqui numa outra polêmica que eu quero perguntar para o Mauro e Flávio, só perguntando rápido, o Bruno também não expulsaria o Wesley, eu não expulsaria. Mauro e Flávio, acham que o Vasco tem razão para reclamar? Era lance para expulsão? Para mim, não. Acertou o árbitro, tranquilo. Mauro? Ele poderia ter expulsado se ele quisesse ser mais rigoroso, né? Ele tentou mediar, como também poderia expulsar o próprio Verratti logo depois, né? Mas se ele quisesse expulsar, poderia, não seria nenhum absurdo ele ter expulsado. Poderia ter expulsado, sim. Mas ele preferiu, ele expulsaria os dois, um logo depois o outro. É que eu não achei uma falta super violenta. Eu acho que ele chegou atrasado, mas não é aquele que ele entra de sola mesmo. Ele pisou, né? Ele pisou e acertou na canela do adversário. Pegou, deu uma raspada. Não foi em cheio, mas deu uma raspada boa ali. Ele pisa. Tá aí o lance. Ele pisa de propósito. Eu acho que o árbitro poderia ter sido rigoroso. É um lance que dá a ele a margem de interpretação. Eu repito, mas logo depois ele poderia também ter expulsado o Verratti, que fez a mesmíssima coisa com o Varela. Aí pisa, é deliberado. Pisa e foi juvenil. Pegou pilha, os caras botaram pilha nele desde o começo, chegando junto, ele vai e revide dessa maneira. Foi extremamente ingênuo o Wesley. Poderia ter prejudicado muito o Flamengo. Tem que chamar a atenção dele. Ó, aí tá do Verratti, ó. Na canela ali, em cheio. A bola não importa. Opa! Também vai com o pé no alto, meio que assim, já que entraram em mim, eu vou entrar também. Sim, primeiro que apareceu, ele acertou. Né? Foi um revide ali. Agora, provavelmente, se for assim, então o torcedor do Vasco pode ter motivo para reclamar, porque a do Flamengo foi antes, né? Foi antes e o árbitro não expulsou. É que eu não achei a violência tão grande assim, não achei. Acho que foi mais até imprudência. Mas eu tô vendo um ângulo aqui agora que eu não tinha visto antes, que era esse aí, ó. Eu não tinha visto esse ângulo antes. Então eu tô quase mudando de ideia. Esse eu não achei. Esse foi o que eu vi ontem no camarote do estádio. Foi o outro ali. O de lado, eu não vi, vai ver, eu fui olhar o replay quando já tinha passado. Ó, esse aí, talvez, o próximo. O que vai passar agora, eu não tinha visto. Esse mostra que ele vai no pé bem no alto mesmo. Que aí eu não achei, ó. Não dá pra ver a altura. Eu falei, pô, não foi essa violência toda. Mas pela lateral aí eu também acho que poderia ter expulsado, tá? Também acho que poderia ter expulsado. Vendo de lado. De lado ali, essa de lado me faz pensar, porque dá pra ver que ele levantou mesmo e de lado ainda. Olha lá, ó. Flávio e Bruno continuam achando para amarelo. Então, como eu falei, acho que ele correu risco, não seria um absurdo expulsar, mas eu daria amarelo. Eu sou mais da parte, assim, interferência quase zero da arbitragem no jogo. Então, se puder não interferir, dar amarelo para um e amarelo para o Verratti no outro, tudo certo. Mas não seria um absurdo a expulsão. Wesley e o Verratti depois correram risco, sim. Um árbitro mais rigoroso poderia expulsar e não seria absurdo. Mas se você for pensar hoje, né, Bruno, eu acho que isso agrava ainda mais. Por quê? Porque a grande chance do Vasco hoje contra o Flamengo, já que tem uma diferença técnica tão grande, é numa situação como essa. O Flamengo perdeu um jogador em campo com 15 minutos do primeiro tempo. Opa! O Vasco ganha uma chance que antes era muito pequena para todos nós aqui. Eu acho que isso tem um peso até maior, entendeu? O VAR poderia ter chamado. É porque o VAR nem chamou. Por essa imagem na lateral, essa eu não vi nada, de verdade. Essa eu falei, cara, pisou ali, mas nem foi com o pé tão alto. Pela imagem na lateral, eu acho que dá pra ver que ele sobe o pé. O VAR tinha que ter chamado, né, Bruno? Isso tinha, já que a gente tá debatendo tanto aqui, o VAR tinha que chamar o árbitro, o pé foi um pouco no alto mesmo, chama, ou não? Acho que provavelmente o VAR concordou, né, com a decisão do campo e aí deixou rolar. Então, ele tem um pisão, raspa ali na canela, mas pega mais no pé. Eu daria amarelo. Como eu disse, eu marcaria pouca falta, pênalti tinha que ser algo muito absurdo, expulsão também. Eu prefiro que o árbitro não participe tanto do jogo, mas ele correu risco. O Wesley, ele correu o risco sim de ser expulso, não seria um absurdo.
Flávio, continua achando que era só amarelo? Então, é isso que vocês falaram. De risco é verdade, claro que correu, mas há uma coisa que eu gosto de sempre considerar na arbitragem: a coerência. Ele não poderia expulsar o Verratti, embora tenha sido uma jogada mais violenta, um pouco mais acima, por uma ação que redundou desta primeira ação. Eu acho que ali ele teve uma linha de coerência de, esse tipo de jogada eu não vou expulsar. Poderia ter expulsado, mas acho que não expulsar também, foi no limite. Não expulsar também não considero que tenha sido um erro, e principalmente manteve a coerência na outra jogada, onde ele também não expulsa o jogador do Vasco. E o Verratti falou que foi sorte do Bruno Henrique, Mauro. Você acha que pode ter tido um elemento de sorte? Eu não achei, não. Eu achei um baita de um golaço. O Verratti tá muito chorão, né? Não. Tá mesmo. Chato isso. Mas ele tem os seus motivos de chorar também, né? Pode ser também, né? O cara tá cansado, né? Perde quase todo o jogo. Ele até faz os golzinhos dele, mas aí perde. Ele fala gol e perde. Aí o cara começa a chorar, fazer o quê, pô? Pode ser um ambiente. Lembra aquela história do sente e chora? É isso, né? Vai fazer o quê? Cara, como o Flávio é ridículo, cara. Como o Flávio é ridículo. Mas é verdade. O que ele vai fazer, coitado? Não tem jeito. A gente vê que não tem jeito, né? O Carille, eu tava vendo, né? A entrevista do Carille e tal. Vai fazer o quê, caramba? Não dá pra brigar. É diferente, é outra coisa, tá em outro patamar, em outro mundo. É complicado isso, né? O Vasco é enorme, a torcida cobra com o tamanho que o Vasco tem, só que esse tamanho diminuiu muito por tudo que aconteceu. A SAF mal pensada, todo esse problema que agora está vivendo com o Pedrinho, enfim. Vai fazer o quê? Então, é claro que a torcida ainda vê aquele Vasco gigantesco, mas hoje ele está apequenado por tudo que aconteceu recentemente. Pode voltar? Pô, torço muito para que volte, porque o Vasco é muito tradicional, né? Merece muito respeito. Mas hoje ele está no patamar inferior, não dá para... Por isso que eu falei, não tem chance nenhuma. Não está num patamar muito inferior ao Flamengo. Só se o Flamengo largar o jogo, não tem. Se o Flamengo jogar com um pouco de seriedade, ele vai ganhar. E o torcedor do Vasco mais consciente sabe disso. Talvez por isso também ele tenha falado, calor, dia de carnaval, longe, eu também não vou, não. Vou lá pra quê? Pra ficar bravo? Então fica em casa. Não, mas outra também, né? Eu sou um que eu falo muito do Verratti, o cara é o único que se salva. E eu falo, Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não fez nada desde que ele voltou ao Vasco. O Verratti faz. O Verratti faz gol, eu acho que o Verratti tem que ser valorizado. Agora, Bruno, nesse aspecto... O Verratti pede para ele virar chacota, pô. Porque ele deixa claro que ele não tá aceitando perder. E outra, que ele tá com recalque com outro atacante. Porque foi um golaço do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele domina, não deixa a bola cair, pega de primeira no ângulo. Aí o cara fala que foi sorte. Sorte aonde? Sorte é se tivesse desviado em alguém, se tivesse pegado errado na bola. Agora, se a bola tivesse batido nele e entrado... Pô, como é que o cara tem a cara de pau de dizer que um golaço como esse, num clássico, 10º do Bruno Henrique contra o Vasco, que o cara é o rei dos clássicos, é carrasco do Vasco e de todos os outros rivais do Rio, aí o cara tem a coragem de dizer que um golaço desse é cagada, Bruno. Não foi sorte, foi um belo chute do Bruno Henrique. O Verratti, acho que é um cara que, aí é um lado bom dele, que acho que ele é um cara que realmente ele sofre quando o time dele não tá bem. Que ele é um batalhador ali no campo. O Verratti, tecnicamente, assim, de habilidade, não é um jogador de alta habilidade, de alto nível, assim, em relação à habilidade com bola no pé. Ele é um finalizador, né? Ele é um cara que faz gol, que já tirou o Vasco de alguns sufocos, e ele luta muito, ele briga. Você vê que ele realmente fica incomodado com a situação do clube, né? Nem todos ficam, ele fica bastante. Então, acho que às vezes por isso que ele solta alguma coisa desse jeito, ele está inconformado com a situação do clube, de não conseguir brigar para valer com o seu rival. Então, acho que isso é até um lado bom dele, que acaba falando uma coisa que eu acho que foi uma bobagem ali em relação ao Bruno Henrique, que não tem nada a ver com isso, mas pelo menos é um cara que sente, é um cara que ele fica incomodado, ele realmente é um cara que não fica confortável quando o time dele não está bem. Mas aí daí também de respeitar o trabalho de um companheiro, né? Falar que um golaço daquele foi sorte, ele vira chacota, ele vira piada. Não dá pra dizer
que um golaço desse é sorte. Ele devia falar, pô, acharam um gol ali numa jogada individual linda do Bruno Henrique, mas o Vasco jogou bem. Porque o primeiro tempo o Vasco foi melhor que o Flamengo. O Vasco teve mais finalização, teve mais chance que o Flamengo, teve uma bola que salvou ali o Léo Ortiz na linha do gol e ainda teve a defesa do Rossi no primeiro lance. Agora, daí a acusar o golpe de uma forma que não aceita a derrota, que deixa claro o recalque com a derrota e com um baita gol do Bruno Henrique, aí eu achei até feio por parte do Verratti. Da reclamação do árbitro, não. Ele sofreu a falta, ele levou um pisão, que vendo agora de lado ali, eu acho sim que poderia ser expulso, eu acho que seria obrigatório o VAR ter chamado o árbitro. Eu não digo que a expulsão seria obrigatória. Agora, chamar o árbitro seria obrigatório. Pô, se tem um lance que o cara levanta o pé, que o cara pega na canela do outro, chama e vê o que o árbitro vai decidir. Mas não chamou. Nisso, o Verratti poderia reclamar? Poderia. Agora, falar que o gol do Bruno Henrique foi sorte é bizarro. Se quiser assistir mais conteúdo como esse, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.